Feito o marketing, o comercial, né? Vamos à nossa aula e vamos abrir a Bíblia em Oséias capítulo 4. Pessoal, capítulo 4 vai pegar na cabeça do Giovanni, do Nilton, na minha, no Luiz, no Alex, no Sérgio. Esse capítulo 4 é cruel, hein? Giovanni já orou. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Ok? 1 a 10. Então nós vamos começar em capítulo 4, corrupção geral em Israel. Vamos ler do 1 a 10, cada um pode ler um versículo. Romualdo, pode começar? Oséias 4, 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem contendas com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem reprova o outro, pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Como castigo os seus crimes, vocês sacerdotes tropeçarão em dia claro e à noite. Os falsos profetas que vocês arranjaram tropeçarão também. Eu vou destruir Israel, a mãe de vocês. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu Deus. 7. Microfone. Verso 7. Como eles se multiplicarão, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. 8. Comem de oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. 9. Márcio. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei recompensa das suas obras. E o último, 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Muito bem. É um capítulo pesado, mas é um capítulo necessário a gente estudar. Corrupção geral em Israel e o remédio de Deus. Muito bem. Como eu estou com a voz meio ruim, Giovanni, leia para nós aquele slide ali. Vou pedir que vocês leiam, porque eu preciso poupar um pouco minha voz. Esse capítulo abre a última sessão da profecia, na qual os mesmos temas se repetem repetidamente. Você pode ver que é a nota de uma música só. A culpa da nação é enfatizada, Oséias 4, de 1 a 3, com atenção especial à culpa dos sacerdotes, Oséias 4, de 4 a 8. A profecia do castigo para todos, Oséias 4, de 9 a 10. E a elaboração das práticas imorais em sua religião, Oséias 4, de 11 a 19. A terminologia do capítulo, especialmente nos 3 primeiros versículos, é técnica e jurídica. Isso. Nessa acusação, e a acusação contra Israel, é o próprio Deus quem faz as acusações e pronuncia o julgamento. O Senhor acusa Israel e o Senhor acusa os sacerdotes. Essa fala de Deus, quando ele diz, tem uma contenda, no hebraico eu tenho uma acusação formal, como se fosse assim, o PGR, o santo PGR, está fazendo uma acusação formal a um réu. Nota, Deus usa uma palavra de juízo.
É como se fosse assim, ele sai daquela esfera religiosa, daquele lamento de um Deus que sofre a traição do seu povo que ele criou. Que Israel foi criado, não foi escolhido. Tem algumas pessoas que dizem, não, porque Deus escolheu Israel. Como é que ele vai escolher uma coisa que não existe? Ele escolheu criar Israel. Então o povo que ele vai criar, que criou por uma missão, e que agora volta as costas a essa missão, porque se envolve com idolatria. Então Deus tem uma queixa, lamenta uma queixa. Agora ele sai do campo religioso e ele entra no campo civil. Eu tenho agora uma queixa. Não é agora uma reclamação, ou não é um lamento, mas agora é uma queixa-crime. E aí ele vai acusar Israel. Vamos lá, profetas foram enviados para serem luz nas trevas, para contar às pessoas sobre suas falhas, para alertá-las sobre o julgamento de Deus aos quais se expunham pelo pecado. Ô Nilton, eu acredito que o que você me perguntou hoje, Deus já está respondendo aqui. Eita glória. E eu acho que esse texto aqui para o Sérgio também é um bálsamo para vocês. Nós não podemos compactuar com o pecado. Ainda mais quando é o pecado alheio. Eu vou me virar com os meus próprios pecados. Eu sei onde é o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir. Mas o Sérgio tem que trabalhar no outro. Então nós, como profetas, e todos nós o somos, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Ser luz nas trevas. Irmãos, pastores, preste atenção. A igreja do século 21 está se perdendo com as coisas do mundo. E eu não estou falando de coisas do mundo, como a gente dizia uns 30, 40 anos atrás, com bebida, com sexo fora do casamento, isso aí já. Mas a mentalidade, por exemplo, quem se envolvia com coisas erradas há 30, 40 anos atrás, bom, sabia que aquilo era errado. Bom, eu não posso me envolver com bebida, porque bebida não é uma coisa... Eu não posso ir para o boteco, não posso me embriagar nos bares, eu não vou para barzinho e ficar tirando foto de uma mesa cheia de garrafa de cerveja, eu não vou fazer isso. Antes... O Giovanni que sabe disso, você chegava um grupo de jovens e você ia falar que sexo antes do casamento é pecado. Os pastores pregavam, os meus pastores pregavam, a gente tinha um temor. Os seus pais não falavam isso? Minha afinada mãe dizia, olha aqui, hein, se você engravidar uma menina, eu tinha 15 para 16 anos, você vai casar com ela, hein? Seja, daí na época falava, né? Seja ela pobre, seja ela negra, seja ela pretinha, seja quem for. Aí você já ficava com aquele temor assim, né? Meu Deus. Hoje, os caras estão dando risada na igreja. Os jovens não estão nem aí. Então, o que está acontecendo? Será? E o problema agora não é que eles fazem, porque antes também fazia, mas fazia na consciência que estava errado. Hoje faz da consciência que é o quê? É normal. Por que era camuflado? Porque tinha temor. Não, mas hoje você mostra o que você está fazendo e não se incomoda. Porque o cara que está na igreja, 50, 60, 70, ele camuflava, a hora que vazava o pastor colocava em culto. Exatamente. Porque era blindado, era um negócio camuflado, não tinha a rede midiática, era zero. Não, então era camuflado. Hoje a possibilidade de transparência na família é muito maior do que a gente imagina. Mas sabe qual... Hoje o exemplo pastoral é totalmente diferente dos anos 50. O pastor hoje é transparente praticamente com tudo. Fala. Em relação à palavra, antigamente era camuflado, mas só que
que o peso do pecado estava na mente da pessoa. Exato. Sabe por quê? Porque existia e existe. E aqui está o problema, eu quero abordar o que ele falou, tem certo, tem muita razão, mas eu vou explicar o motivo aqui, ó. Quando alguém quebra essa regra, o que ele acabou de fazer? Imoralidade. Os caras faziam tudo camuflado, por quê, Luiz? Porque tinha uma regra moral, isso é pecado. É pecado. Os caras camuflavam. Hoje, nós estamos indo daqui, nós estamos indo para isso aqui, ó. A moralidade. O que é a moralidade? Hã? Não. Não moral. Ó. Porque a questão da religião era muito pesada, muito forte. E travava o cara. Então Sim. ele sabia das normas, regras, orientações, tudo. Então, através daquele. Ele camuflava o pecado dele, só que a religião bloqueava ele nesse sentido. Hoje já não é tanto mais. Mas você pode ver, esses caras religiosos que temos hoje, que é a sobra da geração passada, eles são totalmente legalistas. Ó, veja bem, a moral, e aqui está o problema que você está citando, e o que você está citando é muito importante. Antes, a moral, você tinha duas vias, pela qual você estabelecia o padrão ético. A religião ou Deus. Então o que a religião fez? A religião assumiu para si o caráter da moral. E baniu Deus. Então, naquela época, Luiz, nos últimos 80 anos de história de igreja evangélica no Brasil, nos últimos 80, 90 anos, o que aconteceu? A igreja disse o seguinte: o cristão ele é diferente. O cristão ele tem que ter moral. Ele tem que ter ética. Mas quem se tornou a ética? A religião. Por isso que você tinha igreja que podia beber, outro não podia. Quem que está certo? Percebe? Depende da religião. Deus foi substituído. É o que você está falando. Eu estou explicando o que você está dizendo. E é verdade. Só que daí o que aconteceu? A religião, como é uma obra humana, o que acontece quando tudo é feito na base humana? Ela cai, ela falha. Quando a religião faliu, porque a religião faliu na sua proposta, e claro que vai falir. Porque ela, exato, porque a religião, ela é uma base humana. Ela é uma instituição puramente humana. Ela olha e interpreta a vida a partir de sua instituição e não das escrituras. Esse é um jogo psicológico. Quando a religião caiu, Luiz, caiu o quê? A moral. Por quê? Porque a moral não era em Deus. É a mesma coisa das famílias. Vamos pegar aqui, ó. Me desculpe usar os aqui, mas usa aqui. Nilton, Sérgio, eu, Léa, o Sérgio Janiane. Antes, a moral estava estabelecida onde? Se não era na religião, na família. A família era a base da moral. Só que o que aconteceu? As famílias caíram. Se as famílias caíram, o que caiu? A religião faliu. O que caiu junto com ela? Mas esse aqui que não cai, esse é o problema. Por que eu não vou fazer isso? Porque o Senhor não quer que eu faça. Por que você não vai fazer aquilo? Porque o Senhor não quer que eu faça, Márcia. Por que você não vai fazer isso? Porque minha religião não permite, percebe? Ô pastor, mas a igreja é como Israel, teve os altos e os baixos. Teve fase de corrupção, fase de... Exato. Fase de miséria, fase de prosperidade, então oscilava. Oscilava. A igreja evangélica
Por exemplo, aqui no Brasil, ela oscila o tempo todo. Teve o auge do avivamento. Sim. Que os próprios crentes, profetas, falando em língua, profetizavam, mataram o avivamento. Sim. E agora, fazendo a comparação de geração, a minha geração e a da frente são os culpados pela libertinagem que está dentro da igreja hoje. E você falou tudo agora. E você está me dando argumentos para minha tese. Porque como que você vai estabelecer um princípio de vida naquilo que não é confiável? Percebeu, Luiz? Você disse bem, a religião oscila. Por que ela oscila? Porque ela é humana. A religião oscila. Porque, veja bem, eu estou ocupando o lugar de alguém que já morreu. A religião, ela é substituível. Teu pai não está mais aqui, você está no lugar dele. Um dia, Luiz, você não vai estar. Você vai projetar alguém para ficar no teu lugar. Só que como a humanidade ela é volúvel, você não sabe quem é que vai ocupar o seu lugar. Se a vida ela está estabelecida em princípios humanos, seja a família, seja a religião, em algum momento ela vai falir. Mas se ela está estabelecida em Deus, Deus não se mexe. Deus é imovível. E você disse tudo. Qual é o problema? Veja bem, o que os caras plantaram lá atrás, Sérgio, a gente está colhendo hoje. Por que os primeiros pastores, no começo do século XX, não ensinou que a vida baseada na moral e na santidade, desde quando que igreja é fonte de santidade para quem quer que seja? Nunca. Mas a religião fez isso. E a igreja não cresceu? Você veja bem, ela pode ter crescido, mas não cresceu com qualidade. Ela cresceu por misericórdia e graça de Deus, mas ela não tinha vida em si mesma. Ela cresceu por uma questão de resultado. Porque, ora, sinceridade, pessoal, se a gente tirar a espiritualidade da igreja, vamos dizer que a igreja ela é um grupo que eu tenho que gestar, como é que é não? Fazer gestão, porque fica estranho. Vamos dizer que a igreja, se o Luiz é um bom gestor, ele nem precisa do Espírito Santo. Se o Newton for ele foi gerente de loja 129 anos. Se o Newton for aplicar todos os princípios de gestão de pessoas num grupo da igreja, ele nem precisa do Espírito Santo, porque ela vai se autoproduzir. Só que ela não vai ter? Ela não vai ter? Vida. Quando a gente tira Deus do princípio e põe o que eu acho, ou o que a religião, porque a religião é o que o homem acha. Ela, em algum momento, ela vai cair. Mas tem um cara também que tem o Espírito também não faz bullying. Então, mas aí quem tem o Espírito Santo, Luiz, quem tem o Espírito Santo e a sua própria vida está pautada no que o Espírito Santo produz, ele não precisa falar nada. A própria vida dele vai influenciar os outros. Mas aí é que é. A gente tem, na verdade, quem é que faz a obra em nós é o Espírito Santo. Você não tem que fazer nada mesmo. Deus não cobra resultado, mas cobra o caminho. Exatamente, Deus não cobra resultado, porque resultado depende do que o cara quer ou não quer. Agora, Deus depende de uma ação nossa, no sentido de que eu posso fazer coisas, mas pelo meu testemunho, às vezes nem sempre preciso dizer muita coisa. Só uma atitude que eu tome, só uma decisão que eu faça, já faz com que o cara fale, por que o Ramiro fez aquilo? Por que o Ramiro perdoou aquele cara que fez tanta afronta com ele? E a igreja também não é um lugar de quantidade, porque ele falou, de repente o cara tem o Espírito Santo, mas o cara não faz nada. Mas às vezes o que o cara faz, uma vez, o cara ouve, passou, e o cara saiu e nunca mais voltou na igreja, mas a vida dele mudou e ele vai ser testemunho pro resto da vida. Exatamente. E hoje nós vemos igrejas lotadas, às vezes com pessoas sem qualidade de ensino. Né? E essa falta de qualidade de ensino vai produzir cristãos muito frágeis. Aí onde que nós entramos que temos que ter lugar do talão, tem que fazer isso, tem que colocar coisas que tiram a atenção de Deus. Né? Nós temos ali o pessoal de mídia que, desculpa, que é a favor, que eu não sou, tem na minha igreja, eu sou contra, eles sabem.
Que a pessoa tá ali orando tudo e tem um cara batendo uma foto, tem outro não sei o quê. Aí tem a equipe de dança, tem que ficar dançando lá, tudo tirando a atenção da pessoa que tá lá para falar a Deus. Né? Então é uma coisa que vem. Não, É o pensamento dele. É minha opinião, né? Eu acho que somos um país livre, cada um tem sua opinião. Mas é uma coisa que tira a atenção. Não, nós não somos um país livre mais, não. Não, mas pelo menos. Aqui somos, né? Aqui somos, entendeu? Então é uma coisa que tira a atenção das pessoas, né? Então cada vez mais tem coisa para tirar a atenção da pessoa. Antes a gente ia lá, né? Tinha um som tocando, aí você tava ali com o olho fechado, não tinha som, não tinha nada. Hoje é celular tocando, em WhatsApp, a pessoa entra na igreja, não tem nem capacidade de colocar no silencioso. Mas viu, Romualdo? Mas veja bem, eu respeito o pensamento. Eu não sou. Você está certo em falar o que você pensa. Porém, pode fazer tudo isso. Você pode ter dança. Você pode ter. Qual outra coisa que você falou aí? Pode ter a mídia. Você pode fazer qualquer coisa. O problema, o Romualdo, nunca foi. O problema nunca foi o periférico. Isso é periférico. Se tem ou se não tem problema. Mas o que a igreja não pode deixar de ter é Deus. Pode ter dança, mas se Deus é o principal, não tem problema. Pode tirar foto quando o cara está expulsando demônio. Se Deus é o principal, o cara, eu vou tirar essa foto aqui, vou publicar, porque isso aqui é testemunho. Você está entendendo? Então, isso aí, o Romualdo, é periférico. Você pode concordar ou não concordar com o periférico, tanto faz. Mas desde que o periférico esteja unido em... O problema é que muitas vezes o que acontece isso está ligado aonde? Na... Mas é questão cultural também. Só que daí você tem razão. Só que a cultura é o seguinte, Luiz. As culturas locais existem, as culturas denominacionais existem, mas eu não posso sobrepor a minha cultura sobre a sua. Porque se eu sobreponho a minha cultura sobre a sua, eu estou sendo... Mas se eu tenho a minha cultura em Deus, eu vou dizer que legal, lá na igreja do Luiz, Deus se manifesta no povo gritando. Na minha igreja, Deus se manifesta com o povo em silêncio. Mas olha que coisa linda, é a diversificação de Deus. Ou tendo arrepio, sem arrepio. Ou tendo arrepio, ou não tendo arrepio, ou dançando ou não dançando, ou se tem coreografia ou não tem. Não tem problema, isso é periférico. Cultura é periférico. O que nós não podemos fazer é que Deus esteja longe do nosso alvo. Vocês entenderam? Posso fazer um comentário? Pode. Se não falar de mídia e dança, tá bom. O pastor já deu um estudo para nós uma vez sobre pós-modernidade. Foi. A igreja hoje vivendo a pós-modernidade, porém sem perder a essência cristã, que é o evangelho de Cristo em nossa vida. Né? Porém, é difícil manter isso em uma membresia que parece, sabe, imigrantes. Sim. Hoje estão aqui, amanhã estão ali. Você corrige o pecado de alguém hoje, a vida de alguém que tem pecado hoje, o que ele faz para a igreja? Ele sai daí para outra. Vai para outra. E aí ele vai levando essa vida de promiscuidade para outro lugar. Isso. Você conhece um fato que aconteceu na nossa igreja, vou citar aqui, os demais acho que não conhecem. Eu fui corrigir uma pessoa que é do louvor, por questões por ser do louvor, tá? Porque está lá no altar cantando, está lá tocando o seu violão, cantando, e as postagens não condizem com aqui, postagens de Facebook. Sim. Não condizem com a parte de quem faz parte do louvor. Entendi. Entendeu? Aí eu corrigi, ele se levantou contra ele, eu quanto a minha esposa, e da igreja. Sim. Ele leva isso com ele para outra denominação? Então, exato. Como que a gente faz? O pecado continua sendo pecado? Aqui, ó, exatamente aqui, Luiz, ó. O pecado continua pecado. Ele vai se metamorfoseando com o passar dos séculos. A sua estrutura continua maligna. É porque a pessoa ali, ela tá, para ela, aquilo ali é um cargo de status. Exato. No caso, ele não está louvando a Deus, né? Vamos pegar isso aqui. O que faz a religião? A religião, ela que vai dizer o que é pecado ou não. Muitos anos, algumas igrejas, culturalmente chamadas de legalistas, ter televisão era pecado. Então,
O grupo definiu, Márcia, que o cristão não pode ter televisão porque é pecado. O cristão não pode jogar futebol porque é pecado. O cristão não pode ir porque é pecado. Então, a religião produziu, legalizou e teologizou uma coisa que é absurdo. E até hoje em alguns cantos. Eu conheço a história. Escuta o que eu vou dizer para vocês, hein? Tinha um tesoureiro na nossa igreja. O pai dele jogava futebol nos idos dos anos 70. O bicho era um boleiro, igual o Romualdo. Boleiro. Aí ele se converteu a Cristo numa Assembleia de Deus. Primeira coisa que falaram para ele. O que vocês acham? Sérgio, você que... Não, ele jogava futebol. Primeira coisa. Qual é a coisa que ele tem que mudar? Não precisa ele mudar a moral, mas ele não pode jogar futebol, porque pecado... Pode continuar pecando. Pode continuar, mas o futebol... Aí o cara, não, se é pecado eu não quero. E o cara ficou na Assembleia. 35 anos depois, a própria Assembleia começou a ter time de futebol. Sabe o que ele fez? Processou a Assembleia de Deus por danos morais. Porque ele se sentiu enganado por 35 anos. Agora ele era um cara de mais de 60. Não pode mais jogar futebol. Perdeu tempo. Aí ele fez um cálculo de 35 anos do prazer da atividade que ele tinha e que foi proibido. O cara processou a Assembleia de Deus. Ganhou. E foi uma alta cifra. Eu vou entrar então na ação para renovar. Mas você assistia a TV escondida lá no quarto? Então, veja, qual é a queixa do Oséias? Qual é, e aqui não é um lamento de Deus, como ele faz no capítulo 2 e 3. Agora é uma oficialização em... O povo perece... Conhecimento de quê? Se eu ensino religião, eu estou omitindo isso aqui. Se eu ensino humanismo... Não. Se eu ensino humanismo, eu estou ocultando isso aqui. Ou seja, o conhecimento de Deus é a mola propulsora da nossa vida. Se a gente tirar essa mola propulsora... A gente cai, Luiz, porque a religião, você usou a palavra oscilar, e é pura verdade, a religião oscila, o homem em si, a família oscila, qualquer coisa que vem do mundo oscila. Então eu tenho que estabelecer naquilo que é firme fundamento. Quem é o firme fundamento? Deus. Se ela está fundamentada em questões humanas, oscila. E você mesmo deu exemplo. Vamos voltar aqui. Não. Ó, tem dois tipos de igreja. Foi bom, Luiz? Você tem a igreja. Exatamente. Você tem a igreja local. Você tem a igreja invisível. Quem é que faz parte da igreja invisível? É todo aquele que é convertido? Não. É todo aquele que é convertido numa igreja local. Mas numa igreja local, nem todo mundo é convertido. Então, quem é que faz parte da igreja invisível? Somente quem é da igreja local que é convertido. Só que tem muita gente que é da igreja local que ele está convertido à religião. Esse cara é chato, porque ele não é convertido. Ele aderiu ao cristianismo. Muito boa fala. Ele aderiu ao cristianismo. Só que o cristianismo que ele aderiu tem um monte de regras do que porque essa instituição, ela não pode dizer o que é pecado ou o que deixou de ser pecado. Quem tem que falar isso é Deus. A igreja invisível é só os discípulos. Chegou um camarada para mim e falou bem assim, esses dias atrás. Pastor, eu estou com um problema com meu filho, de 20 anos, porque ele quer fazer tatuagem e colocar piercing.
Aí eu falei, ele falou assim, e aí ele debate comigo. Ele fala assim, não, mas a Bíblia não proíbe. E o cara tem razão, onde está escrito na Bíblia? Você pode ter uma interpretação aqui ou acolá, mas é questionável. Aí eu falei, ó, a melhor resposta que a gente deve dar falei para ele, convém para você, convém para os outros, convém. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convém. Convém. Ah, eu sei que é um assunto polêmico, tudo bem. Se não tem nada na Bíblia que proíbe ou desaprova ou aprova, vai no convém e deixa a consciência da pessoa. Porque quando a gente estabelece uma decisão em cima do que Deus falou, e não em cima do que a religião interpreta que Deus falou. Então, uma coisa, Luiz, é o que Deus falou. Aí é questão do tempo do Espírito Santo, né? A tatuagem pode ser usada por isso aí. O quê? O pessoal usa muito como da referência ao tempo do Espírito Santo, né? Aham. Que é o corpo. Ao templo. O pessoal coloca como só para tatuagem. Não é saúde. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Então, o que acontece? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, qual é o problema da igreja evangélica márcia do século XXI? É que as suas origens, as suas raízes foram fundamentadas na religião. A moral não foi extraída da Escritura. A moral foi extraída do que eu acho o que Deus quis dizer quando Ele disse. Então, o que faz a religião? A religião interpreta o que Deus falou. Ok, então qual a religião que está certa? Bom, eu não sei, né, meu? O que Deus falou? Deus falou isso, então é isso que eu tenho que seguir. Se a nossa vida... Uma pessoa mandou mensagem comigo ontem e falou assim, pastor, eu estou com vergonha de ter pregado, sinto dó, quer dizer, a palavra falou, sinto dó das pessoas que me ouviam falar. Que ela começou a fazer teologia agora. Aí ela falou, eu estou com dó das pessoas que me ouviam. Exatamente. Mas ó, você, o Giovanni, nós aqui no começo do ministério falamos um monte de heresia. Depois eu falei, meu Deus, Leia, meu Deus, eu falei tanta coisa com tanta convicção, tanta fé, e agora que veio a maturidade, veio o conhecimento, veio a luz, falei, espero em Deus que alguém que escutou o que eu falei não acreditou. Não acreditou. Ok? Então o profeta, Luiz, ele tem que estar centralizado em Deus, mas observando os movimentos da sociedade. Ele não pode ser um alienado. Ele não pode ser aquele cara que só vive nessa espiritualidade verticalista e não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Ele só fica aqui, ó. Quase que em transe, no mantra. O mundo está pegando fogo, ele não está nem vendo. A gente tem que ter Deus como base da nossa vida, mas eu tenho que observar o que está acontecendo ao meu redor. Então, a religião é assim. O homem é assim. E eu vou, em algum momento, eu vou cair no barranco. Aí tem esses problemas que a gente está administrando. Essa linha aí é uma linha tão fina da coragem do Pedro. Isso. O cara cometer os dois ao mesmo tempo é muito fácil. Tem o profeta para falar que o outro está errado. Aí beleza. Então, mas tem um outro lado também, do profeta achar que aquilo é errado e começar a usar um ministério profético e começar a usar um pouco da hipocrisia. Exatamente. E começar a apontar o dedo. Porque essa linha ela é muito sensível, da coragem do medo. E o que vai me fazer enxergar essa linha? Ó, o Antônio foi um dos pais da igreja do século II. O Antônio foi um dos pais da igreja no século II. Um dia Deus deu uma visão para ele. E ele viu na visão. Quer ligar o ar? Não, está tendo aula ali. Não, é o trabalho da Drell ali. Aí ele viu assim, o mundo, Deus mostrou para ele. Um monte de armadilhas, Luiz. Um monte de armadilhas.
Muitas armadilhas. Aí na visão o Senhor falou para ele, Antônio, ande. Aí ele disse, Senhor, é impossível andar sem cair em alguma armadilha. É impossível. Eu não tenho como andar. Se eu começar a andar, eu vou cair em alguma armadilha. E o Senhor falou para o Antônio, Antônio, os humildes conseguirão. E você falou bem outra vez. A linha é muito fina. Mas se Deus é a minha fonte primária de decisão na vida, eu tomo decisão sem medo de errar. Ele vai me mostrar. O que eu faço aqui, Senhor? Faz isso, farei. Mas a decisão tem que ser uma decisão estritamente, esquece o que a igreja diz. Esquece o que o dogma fala. Esquece o que a doutrina diz. Dogma e doutrina são questionáveis. O que nunca é questionável é a palavra de Deus. O que Deus diz? Deus diz isso. Eu vou fazer isso. Ah, mas aqui eu vou ter uma complicação, Nilton. Eu vou desagradar uma meia dúzia lá da turma. Vou desagradar aquela família que é minha amiga. Meu, você quer agradar quem? Teve uma vez aqui que um grupo de alunos foram comer uma pizza, uns anos atrás. Eles estavam sozinhos. Aí tinha um aluno lá que era meio esperto. Aí chegaram lá, eles ganharam uma oferta, foram comer uma pizza num lugar aí. Aí na hora de pedir e tal, aí um deles, eu quero uma coca, eu quero isso, aí eu quero um drink. Os outros ficaram assim, né? Aí o garçom trouxe o drink pro cara, né? Ah, você quer experimentar aí? Se embebedar lá, drink, rapaz, bebida destilada. Aí um bebeu, outro bebeu. Ninguém ficou sabendo, porque nós não estávamos, eles estavam só eles, eram uma meia dúzia ou 7. Aí um deles falou assim, pai, minha consciência tá pesando aqui. Aí chegaram para nós e falaram, olha, aconteceu isso. Ah, então vamos reunir, vamos saber o que aconteceu. Aí chegou todo mundo. Ah, eu falhei, eu pedi, mas um arrependimento, como ele era meio novo convertido. E vocês que são mais velhos, por que vocês beberam? Ah, não, é porque a gente não queria deixar ele triste. Já virou uma lição. Então, comparativismo. Não queria deixar ele triste. Ok, então vocês deixaram Deus triste. Quem vocês queriam deixar triste? Ele ou Deus? Ah, já sei, vocês preferiram deixar Deus, né? Essa é a questão, Luiz. Pastores, nós temos, preste atenção, nós temos que estar dispostos a perder. O quê? Essa decisão aí, de querer apontar o pecado do outro. Claro. Quando é o outro, ainda é fácil. Mas quando é o teu filho, você não faz a mesma coisa. O Davi sofreu demais com isso aí. Decisões aí de fazer as coisas certas. Mas quando é o filho, dá brecha. Vamos dizer, o filho é a fraqueza dele. Mas ainda assim, Jesus disse, quem não me amar mais do que a seu próprio filho. O exemplo é Eli, né? O exemplo é o próprio Samuel. Isso. Mas é um calcanhar de Aquiles que nós temos. Porém, nós precisamos, como profetas, agradar a Deus, independentemente. Se eu tenho que, por exemplo, se eu perder alguma coisa porque eu fiz algo para Deus, eu ganhei, na verdade. Eu ganhei. Então, nós temos que entender o quê? Que nós servimos ao Senhor. A igreja é do Senhor, então eu sirvo ao Senhor na igreja. O Luiz não serve à igreja, o Luiz serve ao Senhor na igreja. Não o contrário. Não é o contrário.
O pastor não é funcionário da igreja, mesmo que o religioso vá entender isso. A gente sabe disso. A gente sabe que tem muita gente na igreja que olha o pastor como se ele fosse funcionário da igreja. E não é verdade. Ele é um profeta de Deus que serve a igreja. E não o contrário. Então, quando ele toma decisões que desagradam um grupo da igreja, pô, mas nós pagamos você para quê? Não, vocês não me pagam para servir vocês. Vocês me pagam para eu servir a Deus. Ponto. É difícil? Muito. Mas a gente tem que saber lidar com isso, Luiz. Não tem jeito, cara. E se você se vê como um funcionário, você está na mão dele. Você tá e se o pastor se vê como um funcionário da igreja, e aí ele entende que ele vai agradar a igreja, o Senhor do céu está dizendo o quê? Giovanni, eu tenho uma contenda com você. Como ele fez aqui. Por que você acha que Deus tinha contenda contra os profetas de Israel? Porque eles inverteram a coisa. Envolvia o quê? Márcia. A gente vai ver isso agora no capítulo 4. Envolvia o dinheiro. É difícil? É difícil. Mas quando a gente toma uma decisão pró o Senhor, então a questão toda é, o ministério pastoral nosso, aí você disse, a gente peca, porque não tem como não pecar, em algum momento a gente vai pecar, todo dia a gente vai pecar em alguma coisa ou outra. Mas na graça do Senhor, o Senhor nos dá força e condição para vencer isso e continuar tocando em frente. Mas uma coisa eu não posso abrir mão. Deus é a minha fonte primária na vida. E a ele eu vou prestar conta. A ele eu vou prestar conta. Não é o homem. A ele eu vou prestar conta. Então, Deus levanta contra os profetas lá do norte por interesses. Vamos terminar aqui. Assim o profeta é empregado neste e nos capítulos seguintes. Ele está aqui como conselheiro do Rei dos Reis, abrindo uma acusação contra o povo de Israel e trabalhando para convencê-los do pecado. Qual é a nossa condição como pastores? Convencer o povo do pecado. Se eu convencê-los do pecado de acordo com a Escritura, eu vou ter uma igreja purificada, santa, una. Estava falando com o Luiz. Uns anos atrás, com o Luiz não, com o Nilton. É que a feiura é a mesma, então a gente confunde. Uns anos atrás, uma moça chegou para mim e falou assim, Jaque, pastor, você faz o meu casamento? Faço. Eu tinha um programa na rádio na época, lembra? Você não é convertido, acho. Tem muito tempo isso. Em 97. Não. Não, em 97 a gente jogava futebol junto. E ele levantava os caras. Rapaz, o dono do hospital aqui em Camborão ganhou muito dinheiro com ele. Ele tinha uma sociedade com o Claudino, né? Você tinha sociedade, não tinha? Eu tinha um programa no rádio. E naquela época não tinha internet, então o rádio era uma comunicação muito eficaz. A moça, pastor, conheci o pastor dela, eu achei estranho, né? Eu cheguei com o pastor dela, falei, pastor, fulano de tal, da sua comunidade, me convidou para fazer o casamento dela, mas você não é o pastor dela? Ele falou assim, não, ela é daqui mesmo, não, se você quiser fazer o casamento, fica à vontade, o templo está aí, sabe que negócio? O templo está aí, quer dizer, desprezo, né? Mas qual é o problema? Ele falou o seguinte, as famílias não apoiam esse casamento. Por que não? Porque o cara namorava a menina e gostou da cunhada. Aí ele trocou a namorada pela irmã. Aí deu um rolo na casa, porque a irmã falou, você roubou meu noivo. Estava noivo. Daí eu falei, não roubei não, eu apaixonei por ele, ele por mim, então ele me escolheu. Vocês podem imaginar um trem desse? Aí, não, mas ele vai casar comigo. Não ia, minha filha, agora ele vai casar comigo. Deu um rolo lá. Então as duas famílias não apoiavam, porque... E eu como pastor não apoio também. E a igreja? Piorou, a igreja não quer nem saber dessa conversa.
Como é que eu vou fazer um casamento onde ninguém está abençoando nada? Aí eu cheguei para a moça e disse, moça, olha, conversei com o teu pastor, isso. Eu não posso fazer seu casamento. Não é nem que eu queira. Tem uma confusão medonha aí. As famílias não estão abençoando, o pastor não está, a igreja não está. Como é que eu vou? Não tem jeito. A menina ficou brava comigo. Rapaz, ela nunca mais olhou na minha cara. Não era convertido. Você agradou a quem? Né? Hã? Você agradou a quem? A quem você agradou? Ah, sim! Exatamente. Eu perdi. Ela deve ter falado mal de mim para Camporão inteiro. Mas de repente hoje ela se converteu, né, por causa daquilo que ela aprendeu lá que ela estava. Então. Não, ela não se converteu, não. Não. Eu conversei com o Dom Juan. Conversei com o Dom Juan. Casou, claro, tem acho que 2 filhos com ela. Não deu, porque já se separaram. Né, separaram. Muito bem, enfim. O que eu podia fazer na época? Foi essa a minha decisão. Eu sei que eu paguei um preço por isso. Mas, se a gente que é profeta, e vamos tirar do campo pastoral, vamos dizer no campo cristão, a Márcia, a Soraya, o Sérgio, a Jaque, a Leia, saindo do campo pastoral, no campo comum da vida cristã, a Márcia é serva do Senhor onde quer que ela esteja. Ah, Márcia, eu estou numa decisão, o que eu faço? Eu devo fazer isso? Não deve fazer não, porque Deus não quer que você faça isso. Você perder uma amiga, possivelmente você vai perder. Mas você vai agradar a Deus. E a história vai dizer se você estava certo ou não estava. Percebe? Isso é o que vale a pena. O tempo dirá. O tempo vai dizer. Então, a gente tem que trabalhar sempre nisso. Qual foi o problema, Luiz? Das gerações passadas da igreja, deram nome, muitos, não todos, claro, mas em muitos casos, deram nome de pecado ao que nunca foi, e o que era, por exemplo, falta de amor, é pecado ou não é? Agora vamos inverter a religião, olha que coisa impressionante. Você falou lá, Luiz, do pecado. Ah, um irmão caiu em pecado, seja ele qual for. O adultério, que é sério, não é? É o mais grave. Um dia eu falei bem assim, Soraya, eu cheguei no grupo de irmãos assim da igreja, eu era pastor da igreja, eu já fui pastor local, rapaz, eu sei como é que é o negócio. Falei, irmãos, a irmã fulana, a gente tem que conversar com ela. Por quê, pastor? Porque ela está em pecado. Ela está tendo um caso fora do casamento? Não, ela não tem nada a ver com isso, é que ela está falando mal de todo mundo na igreja. Mas quando eu falei que ela estava em pecado, você sabe por que a nossa mente é assim? Por causa de Agostinho de Hipona, mas tudo bem. Por causa de Agostinho de Hipona, século III. Aí a religião estabeleceu o que é o que... Então, se a pessoa, seja qual pecado for, pecado mesmo, seja de adultério, seja de mágoa ou de raiva ou de ódio, seja porque ela está falando mal de alguém, seja qualquer que for, o que a gente tem que fazer? Chega com esse irmão, o ame, o abrace, chore com ele e o corrija. Essa é a via de Deus, correto? Mas o que a religião faz? Põe o cara no inferno, cara. Agora eu vou dizer, falta de amor é ou não é pecado? Claro que é pecado. Claro que é. É impressionante o que a religião faz com uma pessoa. Ou ela eleva, ou ela destrói, mas nunca ama. Mesma coisa. Porque o natural da igreja hoje é não conseguir ter esse relacionamento. Exatamente. O que a igreja tem que fazer? Numa situação, descobrimos aí, ó, o Márcio, casado e tudo, mas ele se revelou. Aí, Márcio! Eu tinha que pegar o Márcio porque ele é muito sério demais. Eu tinha que pegar ele. Rapaz! E você sabe que o Márcio é boiadeiro, né?
Ele assistiu o Mountain Bike, como é que é aquele filme lá do Black Mountain? Tinha aquele filme lá e tal. Aí, rapaz, a esposa dele ficou uma fera, separou dele e tal. E o que a igreja vai fazer com o Márcio? Abrace ele. Nós vamos te ajudar. Você vai ser liberto disso. O que a religião faz? Vai para o inferno, seu servo de Satanás. É ou não é? Então veja, se a nossa vida está estabelecida em Deus, as coisas mudam. Não está, sabe por que não está? Porque tem muita religião ainda na cabeça dos caras. Tem muito legalismo. O legalismo não é de Deus. Muita graça nem tem sombra. Não existe essa palavra. Sim. A gente teve agora um seminário último lá do mestrado que a gente está fazendo lá. Viu que chique? O pastor é meio esquerdista. Ui! Aí ele entrou nessa área aí. Aham. Aí ele falou que a igreja assim, ajuda. Tá? Eu falei, não, a gente tem que acolher. Exatamente. Mas aí agora ele discipula e se ele se converteu mesmo, ele tem ele tem uma conversão. Claro. Converteu. Lógico. Aí se não converteu, ele mesmo se afasta. Não é. Tem que aceitar ele como ele é. Não, eu te amo. Aí não. Já é liberal, já não. Eu aceito ele como ele é, mas ele será transformado para o que ele deveria ser. Sim, pastor, mas o pai está querendo dizer que a questão assim, o homossexual geralmente, a maioria das vezes, ele já começa a meio que se transformar no exterior. O adúltero, ele não vai se transformar, ele vai continuar o mesmo termo de sempre. Ele vai querer pegar a mulher de todo mundo. Então, esse problema que o pai está falando é muito difícil, porque hoje a igreja... Ele exterioriza. Você dividiu no canto de lá, a igreja de cima e a igreja de baixo, a igreja de baixo está preparada. Sim. Jesus sabe que tá. Exatamente. Ele lidou com muito. Exatamente. Mas a igreja local, eu acho que nenhuma está preparada. Você disse bem. Aí o que acontece, Luiz? Vamos pegar essa sua ideia. Aí, vou voltar pro Marcião lá. Quando ele pensou que estava livre, aí eu vou chegar o Marcião. Aí nós somos aqui, ó. Nós somos uma igreja. Aí alguém vai falar bem assim, irmãos, é o seguinte, pois é, o Márcio tal, o que vamos fazer com ele? Aí quem é da igreja invisível vai dizer, nós vamos que abraçá-lo. Nós temos que ajudá-lo. Nós não podemos desprezar ele. Nós temos que dar força para ele. Nós temos que restaurar. O que Deus estava fazendo com Israel? A punição para Israel era para destruir ou para restaurar? Inclusive essa palavra punição nem serve para isso. A palavra mais correta é admoestar. É que nós somos de uma origem legalista. A nossa origem brasileira é legalista. E a gente fala punir assim com mel na boca. Entendeu? Pastor, só que essa área é muito difícil de lidar, não é os outros pecados, que isso é o pecado do século XXI. Hoje, tem que estar na linha porque o governo, o Estado, pede para você agir com eles de uma forma, senão você é preso. Não, claro. Então, a dificuldade o homem hoje, você vai conversar com um homossexual, a gente é um resultado de uma geração passada, do pai, do avô, que te ensinou que não, você é homem, você é macho, gosta no chão. Aqui, ó. Aí você dá de encontro com um cara que veio de uma geração que não teve educação de pai, que é a maioria, não teve educação de pai. O cara gosta de homem. E você foi criado pelo teu avô que é viadagem. O cara perde você, o cara quer conversar com você. Aí você quer, você se afasta do cara. As irmãs não vão querer ficar perto do bendito porque o bendito quer o marido dela. Então, não, isso aí já é um pré-julgamento, né? Então o que você tem que fazer? Não, é confuso, mas fácil de se parar essa confusão. Chega para o irmão ou a irmã. Você quer ser restaurado? Quero. Ah, não, eu quero do jeito que eu quero continuar do jeito que eu estou. Então é você que está se auto-excluindo.
Percebeu, Luiz? A pergunta é, então, você tem essa questão homossexual, não tem? Tem. O que você quer? Não, isso não é vida para mim. Eu quero sair disso. O que a igreja faz? Abraça. Só que muitos daqui, Luiz, não dão nem a fala para o cara dizer. Já vai matando ele. Atira e depois pergunta. Então o que a gente tem que fazer? Porque quem de fato está aqui vai querer o que com o pecador em questão? Quem está aqui vai querer restaurar. A tônica de Deus é restauração. Mas a local às vezes também deixa permanecer no pecado. Aí é uma série de coisas. Então, mas tem gente aqui que não vai querer isso aqui. Já aconteceu tanta coisa na minha vida que você nem imagina. Eu ajudei um pastor de uma denominação que estava desviado. Eu ajudei um pastor que estava desviado. E pela graça de Deus, eu restaurei ele com a esposa, com a igreja local. E como ele era uma pessoa odiada por muita gente na própria denominação, eu que paguei o preço. Você não devia ter ajudado fulano. Mas por que não? Porque nós odiamos ele. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui proibido de pregar na instituição deles. Quem tinha agenda comigo, cancelou. O quê? Não, foi uma série de situações. Ele tinha abandonado a esposa, estava morando com uma amante. Ele tinha abandonado o ministério, estava morando com outra mulher. Aí o filho dele falou, pastor, me ajuda. Eu falei, mas eu nem sei se o seu pai quer ajuda. Só começou. Percebe? Aí o que acontece? Eu fui lá e quem pagou o preço? O que aconteceu com ele? Ele foi restaurado com a esposa. Ele foi restaurado com a família. Ele foi restaurado no ministério pastoral. Em outro, claro, outro ministério, porque aquele lá, ele foi condenado à morte. Legalista. E vive bem até hoje. Hoje ele está aposentado, está jubilado. Mas ele está bem. Rapaz, eu fiquei mais sujo do que puleiro de galinha. Mas eu fiz o que era certo. Eu fiz o que era certo. Então o que acontece, Luiz? Você tem que abraçar o objetivo sempre é o quê? Inclusive, eu tenho uma gravação. Um desses líderes ligou para mim, no auge da crise minha, e eu tenho isso gravado até hoje. Ele falou assim, você é um excelente pregador, um excelente professor, você é um cara gente boa, o seu problema é que você ajudou quem não deveria ajudar. Aí eu perguntei para ele assim, você rasgou Lucas capítulo 15 da sua Bíblia? O que trata Lucas capítulo 15? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Eu não sei por que ele nunca mais falou comigo. Nunca mais. Por quê? Porque tem muitos líderes que só estão aqui e não estão aqui. Então o que você, Luiz, tem que fazer? Colocar os caras aqui deve ser a prioridade. Por que aqui deve ser a prioridade? Porque Deus é a fonte primária dessa turma aqui. É difícil, exatamente. É difícil, Luiz. Mas se você falhar na missão, não tem problema. Os profetas foram os servos de Deus que mais falharam. Me diz aí qual profeta teve sucesso. E mais foram mal. Não, sinceridade, Giovanni. Qual profeta teve sucesso no seu ministério? Me diz aí qual foi. Nenhum. Todos eles falharam nos resultados. Porque o povo não foi para o cativeiro? Então eles falharam.
Onde eles não falharam? Na missão. Eu não posso falhar na missão. Eu posso falhar no resultado. Você disse bem, pastor, é difícil, mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver como profeta de Deus, eu vou jogar os caras na igreja invisível. Como é que você joga os caras lá? Bíblia, evangelho, amor. Tem outro jeito. Não, que batismo também se perdeu, cara. Não, se perdeu. Não, se o Márcio não quiser... O Márcio fica 3 semanas sem vir no curso. Aí quando vem, meu... Ok, mas eu acho que a nossa aula está indo muito bem. Eu acho. Sai do assunto. Ai, boy, ok. Me deixa de... Ô, louco, que hora agora? Hora da merenda. Eu não acredito. Rapaz, 10h40. Eu não acredito.